Jesus. Aleluias! Bom dia, meus amados irmãos! A paz do Senhor Jesus! Aleluia! Glórias a Deus! Bom dia, Josi! Bom dia para você, ouvinte da Rádio Estúdio FM, do programa Maranata, que leva até você a luz do Evangelho. Bom dia, bom dia! Que o nosso dia seja verdadeiramente um dia de paz, um dia abençoado, um dia cheio de milagres na nossa vida, cheio de providências do nosso Deus. Aleluia! Se você crê, fique conosco. Vai ouvindo essa programação, porque Deus tem uma palavra maravilhosa para os nossos corações nesta manhã. Creia! O Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo Deus, Ele continua fazendo milagres e maravilhas nas nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres, estamos felizes por essa oportunidade de estar aqui, né, na presença de Deus, falando dele, você aí ouvindo dele, eu também aqui ouvindo sobre a palavra de Deus. É uma alegria muito grande fazer isso, não é, meus amados? Se eu fosse você, já começava a dar um sorriso nesse seu rosto aí. Dá glórias a Deus, porque até aqui ele te ajudou. Esse dia está lindo hoje, né? Vai ser um sol, depois de uma chuva que nós tivemos aqui em Ouro-Oeste ontem. Que chuva, meu Deus do céu! Louvado seja Deus, né, irmãos? Que chuva! Agora vamos ter sol e assim a gente vai seguir na vida. Deus vai nos abençoando, nos dando graça e vitória, nos dando capacitação, né, para nós vencermos as nossas dificuldades do dia a dia. E Ele vai alegrando o nosso coração. Amém? Louvado seja Deus, queridos. Vamos orar para começar a nossa programação, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Nós nada somos. Então vamos entregar essa programação nas mãos do Senhor. Eu quero entregar a tua vida também na mão do Senhor, para que Ele prepare o teu coração para você ouvir a voz dEle nessa manhã, que Ele vai falar conosco, como Ele sempre fala. Por quê? Por causa do vaso aqui, pequeno, de barro, imperfeito? Não! Por causa dele. Porque ele é fiel, ele é maravilhoso. Ele está lá no céu para nos abençoar aqui nessa terra. E aprove a ele abrir essa porta aqui nessa rádio, dessa programação para falar com você, para te abençoar logo no começo da semana, na segunda-feira, para você seguir a tua vida aí abençoado pela palavra de Deus. Amém? Se você crê que a palavra de Deus é poderosa, que ela tem poder de fazer milagres e maravilhas, fica conosco, que você será grandemente abençoado. Aleluia! Vamos orar então. Eu oro daqui, você ora daí, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós começamos a nossa semana aqui na Tua presença, nesta rádio, que aprove a Ti, Pai, colocar nas nossas mãos para falar da Tua palavra. Sê conosco mais uma vez. Começa, meu Pai, derramando a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Vem sobre mim, usa minha vida, minha boca, a vida da Josi que aqui está, Pai. Vai nos abençoando, que nós sejamos canal de bênção para a vida de todos aqueles que ouvem ou que assistem essa programação, em nome de Jesus. Vai abençoando, vai abrindo os teus céus, Pai. Vai realizando milagres e maravilhas, só aquilo que o Senhor pode fazer. Nós somos fracos e pequenos, limitados, mas Tu és o Deus do impossível. O Senhor pode fazer impossíveis nas nossas vidas, impossíveis na área da saúde, na área sentimental, meu Deus, em todas as áreas da nossa vida, na área do trabalho, na área da família. Vai operando o teu milagre, os teus sinais. Sê conosco, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Vai repreendendo todo o mal que venha contra nós, que se por um caminho ele veio, que por 7 ele bata em retirada, mas que ele não permaneça, porque Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza. Em Ti nós confiamos, nós nos abrigamos debaixo das Tuas águas, como uma corça que anseia pelas águas, Pai, que vem correndo do seu predador. Nós queremos mergulhar em Ti, para que o inimigo perca o faro da nossa vida, que ele não nos veja. Faça como o Senhor fez, Pai, naquele dia com o profeta Elias e o seu moço Geazi. Cegou todos os inimigos, mas abriu os olhos daquele moço para que ele pudesse ver quem
estava com eles. Maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo. Maior é o Senhor na nossa vida. Maior é o Senhor que se levanta para pelejar em nosso favor. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, todas as nossas causas, crendo que tu és o advogado fiel, que advoga por nós, que está na nossa frente, na nossa batalha, na nossa peleja. Sê conosco, Pai. Vai abençoando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Meu Deus, vai abençoando as autoridades constituídas. Nós queremos render graças e louvores a Ti pelos milagres que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, cumprimento de promessas que o Senhor fez para o Brasil. Temos agora, Pai, no ministro no STF, que é um pastor. Ele vai fazer justiça, vai olhar para a Constituição brasileira do modo que ela tem que ser aplicada. Ele vai olhar com compaixão de um cristão para as causas, Pai. Em nome de Jesus, eu acredito que foi o Senhor que colocou esse pastor lá, para que o seu nome seja glorificado no meio de toda aquela impiedade. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer. O Senhor está fazendo muito mais coisas que somente aqueles que têm olhos espirituais veem, que é o agir do Senhor sobre a nossa nação. Nós somos gratos porque esse país é nosso país. Foi aqui que aprove ao Senhor nos dar a vida, para que a gente pudesse glorificar o seu nome sobre essa terra. Guarda o Brasil de todo mal, de todo caos. Meu Deus, guarda a nossa economia. Pai Santo, vai abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Vai provendo na mesa, Pai, daqueles que nada têm. Em nome de Jesus, multiplica os recursos. Esse pessoal que vai receber R$ 400, que vire R$ 4.000 na mão deles, para que eles possam ser supridos por esse dinheiro, Pai. Que nada falte na mesa do teu povo, meu Deus, porque passar fome é uma coisa muito triste, Senhor. O Senhor não fez o ser humano para viver assim sobre a terra. Sê conosco, nos abençoa dos teus altos céus. Derrama a tua bênção sobre nós. Nós estamos aqui, Pai, prontos para receber do Senhor, prostrados aos teus pés, te adorando, glorificando o teu santo nome. Pai, queremos receber do Senhor toda a sorte de bênção dos céus sobre as nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, nos abençoe. Sê conosco nessa palavra, fale conosco no profundo e no escondido do nosso coração, tocando naquilo que nós precisamos aprender do Senhor nesta manhã. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Você pensa que Deus não faz milagre? Você já imaginou hoje um pastor no STF? Olha, Nunca, né? nunca. Um pastor, o ministro que foi escolhido lá depois de muita luta. Ele é pastor, André Mendonça, né? Ele é pastor da Igreja Presbiteriana. Então, é um homem temente a Deus, né? Porque lá, irmãos, em Brasília, só o sangue de Jesus, né? Quando Eles Deus são... quer, nada impede. olha pra você ver. No STF, um pastor. Isso jamais aconteceria no Brasil se não fosse pela mão de Deus. Nós temos também um ministro da Educação, que é um pastor. O ministro da Educação de hoje é um pastor também, né? Então, são coisas maravilhosas que Deus está fazendo na vida do povo do Brasil. Por quê, gente? Porque Deus é fiel e Ele tem promessas sobre o Brasil. Ele falou há muitos anos atrás, pela boca dos seus santos profetas, que Ele entraria no Brasil e derrubaria o principado da corrupção. E Ele está entrando verdadeiramente, né, fazendo essas ações. Mas é só quem é espiritual que percebe. Quem não é, pensa que é normal. Não, não é normal ter um pastor no STF. Aquele povo lá, Deus que me perdoe, irmãos. Só o sangue de Jesus. Eles não creem em Deus, eles são ímpios, sabe, no nível hard, né, de impiedade eles são. Mas aprove ao Senhor colocar um homem de Deus lá para fazer a diferença. E eu creio, vamos continuar em oração, que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Tô vendo aqui a Débora, Pai Senhor, amadinha do meu coração. Glória a Jesus. Tem mais alguém, mas eu não tô vendo. Depois eu vejo. Acho que é a Marilza que tá ali numa fotinha. Amém. Louvado seja Deus. Então, queridos, vamos para a nossa palavra da nossa manhã de segunda-feira, para nós começarmos a nossa semana abençoadíssimos pelo nosso Deus. É uma palavra que eu particularmente amo. Já cheguei a derramar lágrimas assim, lendo essa palavra tão maravilhosa que ela é. Fala dos discípulos a caminho de Emaús. Está lá no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Se você tem uma Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura da palavra. Olha que coisa linda. No caminho de Emaús, eis que
No mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. A distância de Jerusalém para Emaús era mais ou menos como daqui em Japorã, por aí. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobretudo, e já hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Aleluia! Amados, porventura não arde o seu coração quando você escuta uma palavra dessa? Fala para mim. Eu acho bom arder o teu coração quando a gente lê uma palavra que Jesus estava caminhando ao lado daqueles 2, conversando com eles e ensinando para eles. Da mesma forma, eu acredito, pela fé que eu tenho, que ele está aqui, do nosso lado, viu, Josi? Do nosso lado, nos instruindo nas escrituras que nós estamos lendo aqui, queridos. Aleluia! É assim que eu creio. Ele está aqui, abrindo as escrituras para nós. Por isso, a gente se alegra quando lê a palavra. Por isso, a gente se emociona, a gente dá risada, a gente chora. Olha, é uma emoção quando o Senhor está conosco, abrindo a palavra para nós. Foi isso que aconteceu. Amém? Irmã Idalina, Deus abençoe. Minha Leia querida, Deus abençoe. Beijo para vocês. Então, eles estavam, Jesus morreu, foi crucificado. Eles estavam naquela tristeza, esqueceram das promessas de que ele haveria de ressuscitar, se esqueceram, porque toda vez que acontece um grande problema na nossa vida, uma grande tristeza na nossa vida, uma grande desilusão, a gente esquece realmente de tudo, a gente foca naquele problema ali e pensa que a vida nossa acabou aqui. Não é verdade que acontece isso? Mas Jesus está do nosso lado dizendo hoje, não é o fim. Não acabou. Eu estou aqui.
Eu estou aqui. Aquilo que aconteceu de mal, que você pensa que foi mal, não foi mal. Foi um propósito de Deus para que eu ressuscitasse. É um propósito de Deus na tua vida para que você se levante. Para que você se levante de uma forma diferente. E tipo assim, ressuscite mesmo a tua vida. Os teus sonhos. Aquilo que tá muito triste para você. É sempre assim, irmãos. Esses discípulos aqui, eles andaram com Jesus. Tanto que Jesus foi atrás deles. Não é daquela multidão que Jesus curava, não. Era dos discípulos, daqueles 70, né? Que ficavam ali pertinho. Ele não era dos 12, mas eles eram dos 70 que ficavam ali pertinho de Jesus. Acompanhando ele, seguindo as ordens dele, pregando quando ele o enviava de grupo de 2 em 2 para pregar em algum lugar, cheios de poder, de autoridade, né? Que quando Jesus mandou de 2 em 2, é possível que essa dupla aqui, que a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, se são 2 homens, a gente não sabe se é um casal, né? Mas o fato é que eles devem ter sido daqueles 2 lá que Jesus enviava para as cidades e eles faziam sinais e maravilhas e ficavam maravilhados. Tanto que depois eles chegaram para Jesus e falaram: Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermidades, ficaram maravilhados. E Jesus fala assim para eles: não se maravilhem por isso. Se maravilhem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, né? Sônia, Deus abençoe, minha amada, Deus abençoe. Um beijo para você. Então, queridos, mesmo assim, com tanta intimidade com Jesus, com certeza conheciam a palavra, quanta coisa que Jesus ensinava para eles, quanta coisa. Aconteceu a crucificação, eles esqueceram de tudo, eles ficaram desesperados, perdidos, falaram assim: acabou a nossa esperança. Acabou, não é ele o Messias. Não é ele que vai remir Israel. Não é ele que veio para nos salvar. Nós nos enganamos, vamos embora daqui. Acabou. E Jesus aparece no meio dessa conversa e conversa com esses 2, né? E eles ainda ficam bravos com Jesus. Na hora que Jesus encosta neles, tipo, eles estavam indo de Ouro Oeste para Indiaporã. Não, eu imagino assim, ali na descida do Bela Vista, Jesus já chegou neles já. Agora, quanto tempo dá de caminhando a pé daqui até... Quantas horas? Muitas horas caminhando, né? Durante todo esse tempo, até chegar lá no trevo de Indiaporã, Jesus estava com eles conversando. E eles não sabiam que era Jesus que estava ali, mas era Jesus que estava ali com eles, conversando, falando para eles das Escrituras, falando para eles das promessas de Deus, né, sobre a vinda do Messias, como é que seria. Aí Jesus encostou neles ali: o que vocês estão conversando? Que palavras tristes são essas? Aí eles ainda ficam bravos: por um acaso você é peregrino em Jerusalém? Você não está sabendo? Porque foi um alvoroço na cidade de Jerusalém, a crucificação de Jesus, né? Um alvoroço. Mas você não está sabendo? E ele: não, o que é? Aí eles contaram: você não está sabendo? Nós estamos falando de Jesus, o Nazareno. Um homem de Deus, profeta, poderoso em obras, diante de Deus e diante de todos os homens. E você não está sabendo que ele foi entregue pelos nossos príncipes, pelos nossos sacerdotes, e ele morreu? Foi crucificado. E nós pensávamos que era ele que fosse remir Israel. Nós pensávamos que ele seria o nosso rei. Nós pensávamos que ele ia expulsar o povo romano de lá. Nós pensávamos que ele tomaria o poder. Mas Jesus nunca disse isso para eles. Tem coisas que nós colocamos no nosso coração. E a gente quer que Deus resolva aquilo que nós colocamos no coração. E que não foi Deus que falou. Né? Josi. Amados, isso acontece demais. Nós colocamos uma esperança no nosso coração que não foi Deus que falou. Aí o que acontece? Deus vai cumprir? Não vai. Jesus nunca falou para eles que ele era o Messias. Ele falou, né? Ele falava. Só que ele não falou que ele ia tomar o poder para ser esse Messias que vem a minha transmissão. Opa, tô de volta aqui. Aleluia. Não sei, esse Jesus que vem agora, ele vem com poder, com autoridade para derrubar os reinos humanos e para tomar o poder sobre a terra.
Isso ele vai fazer na segunda vinda. Mas na primeira vinda ele viria como um servo sofredor, como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 53, e em outras profecias que falam sobre ele. Só que os discípulos não entenderam essa parte da mensagem. E quando a gente não entende uma parte da mensagem, a gente fica querendo que Deus faça coisas que ele não vai fazer. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não confundir. Aí tá. Jesus ouve eles fazendo essa reclamação. E começa a conversar com aqueles homens. Né? Com aquele casal, não sei. Durante toda essa caminhada, horas, gente, olha, vou te falar, eu daria tudo pra... Ai, Jesus, o que foi que o Senhor falou com esses dois a respeito de ti nas Escrituras? Eu quero saber. O que foi que o Senhor falou para eles? Que o Senhor falou coisas maravilhosas. Falou segredos das Escrituras que falavam sobre ele, que a gente nem conhece, mas falou. Não é só desde... Olha, eu sou aquele desde lá de Gênesis que falou que para a mulher que da semente dela nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eu sou aquele. Porque ele fala aqui, né? E passando por Moisés. O que Moisés escreveu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, nesses 5 livros da Bíblia, falam de Jesus. Desde lá de Gênesis, da profecia que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. E Jesus começou a explicar tudo para eles. Sobre a primeira vinda de Jesus. Sobre qual era a missão dele naquele momento. Que era morrer como um servo sofredor para resgatar os pecadores, para unir os povos. Para unir os filhos de Israel, para unir os povos do mundo numa só fé, para salvar a todos. E começou a explicar, irmãos. E começou a ler Bíblia. Lembra daquela parte? Lembra daquele versículo? Lembra daquela palavra? Lembra daquele profeta? Eu acredito que foi assim, irmãos. E Jesus foi falando. Depois ali no final que eles falam, né? Porventura não ardia o nosso coração. Que eles estavam ouvindo o próprio Senhor falando dele nas Escrituras. Coisa linda e maravilhosa. Já pensou o que Deus estava falando? Coisas, irmãos, que até hoje tem segredos que nós não sabemos ainda. Tem segredos que nós não sabemos ainda. Por exemplo, lá no livro de Ezequiel, já pensou? Quando ele passou, lembra da profecia do livro de Ezequiel? Capítulo 37, verso 17. Mas é o meu celular que está com problema. Tô aqui, irmãos, tô aqui. Esse celular que tá doido aqui. Quero falar com ninguém não, porque eu tô numa missão muito importante, né? Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se torne uma só vara na tua mão. Aleluia! Você acha que Jesus não falou essa promessa aqui para ele? Eu vim naquela madeira, 2 pedaços de madeira naquela cruz, para cumprir essa profecia aqui, que eu uniria vocês de novo, um povo que estava separado, mas eu vim para juntar vocês. Eu vim para morrer naquela cruz, porque Deus havia dado a carta de divórcio, se separado do povo de Israel. E como é que uma mulher pode casar de novo? Só quando o marido dela morre pela lei. Então Jesus veio morrer para ele poder casar de novo. Nós não somos noiva dele, que estamos esperando ele voltar para nos casar com ele. Por quê? Porque ele morreu. Porque se ele não tivesse morrido, nós não poderíamos nos casar com ele de novo. Eu acredito que Jesus estava falando, vocês esqueceram dessa parte das Escrituras? Que eu precisava morrer para resgatar os seus irmãos? Porque Deus havia dado carta de divórcio para uma parte do povo. Precisava morrer para casar. Que a mulher só está livre para casar de novo quando ela é viúva. Sem ser viúva, ela não pode casar de novo. E ele veio morrer para poder casar de novo. Né? Oh, glória a Deus. Isso aqui é um amor, hein? Para um povo infiel, para um povo impenitente, para um povo idólatra. Ele vem morrer para poder nos resgatar.
Jesus estava explicando tudo isso para esses dois nesse caminho de Emaús. Explicando todas as escrituras. O que Jesus explicava? Todo a parte do como é que chama aqui? Pentateuco, né? Que nós chamamos por Pentateuco, os judeus chamam por Torá, e todos os profetas, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, que está falando toda a história de Deus com seu povo. E o que é que Jesus veio fazer? Ele veio morrer por nós para poder casar de novo com a gente, porque senão não poderia casar. Nós éramos mulher infiel. Deus tinha dado carta de divórcio para o povo. Não quero mais vocês, porque vocês são adúlteros, vocês adoram outros deuses, vocês não são fiéis a mim. Então agora, por amor de vocês, eu vou morrer para poder casar de novo com você. Eu morro, você fica viúvo, você pode casar de novo. Entendeu? Aleluia! Jesus estava falando tudo isso para eles. E o coração deles estava queimando. Assim como deve estar o meu coração e o seu coração ouvindo essa palavra agora. Queimando, porque o Senhor está aqui falando com a gente sobre a palavra dele. E falando para a gente assim, não acabou a história. Você não entendeu o processo. A história não acabou, não. A cruz, a morte é uma parte da sexta-feira. No domingo tem ressurreição, tem vida. Então não acabou, não entristeça o teu coração. Não desista dos teus sonhos. Não volte para Emaús, para a tua vidinha. Eles iam voltar para Emaús para levar a vida normal deles, esquecer todas as promessas do Messias. Mas Jesus apareceu naquele caminho para contar para eles qual era a verdadeira história, que eles não tinham entendido. Eles estavam agindo pelo coração deles, porque o Jesus, o Messias, Rei Todo-Poderoso, não era naquela hora. É agora, 2000 anos depois, é agora que ele está vindo aí. Não era aquela hora. Aquela hora era a hora do servo sofredor. Morrer para casar de novo com essa mulher infiel. Então, queridos, conforme ele ia falando essas coisas, os discípulos iam começando a entender. E na hora que Deus fala com você, você começa a entender, você começa a se alegrar. O teu problema não é mais um grande problema. Você sabe que vai mudar, você sabe que é um processo, você sabe que vai melhorar amanhã, porque Deus é fiel. A promessa dele continua de pé para as nossas vidas. Esse é só um processo para que o nome do Senhor seja glorificado. Então o Senhor está aqui hoje de manhã falando para você, não volte para Emaús, continue a tua caminhada, não desista. Não desista dos teus sonhos. Amanhã da ressurreição já chegou e você nem viu, porque esses meninos estavam indo aqui, esses dois discípulos, eles estavam indo aqui caminhando já na manhã da ressurreição. Já era domingo de ressurreição aqui. Eles não estavam nem sabendo, olha só, eles não estavam nem sabendo que Jesus já havia sido ressuscitado. Abandonaram tudo de supetão, né, como a gente fala, foram embora, nem sabiam que Jesus já tinha sido ressuscitado. Estava perdendo a bênção. Você talvez, a tua bênção já aconteceu e você nem viu. O milagre já aconteceu e você não viu, porque você está tão desanimado, tão desorientado, que quer tanto sumir, voltar, acabou, que você não vê que o milagre já aconteceu. O milagre já tinha acontecido, Jesus já estava ressuscitado, mas eles não acreditavam nisso. É duro, hein? É duro para nós, impenitentes de coração. Jesus está fazendo um milagre e a gente não está vendo. Jesus está abrindo a porta e você não está vendo. Jesus está movendo uma situação e você não está vendo. Por quê? Olhe ao teu entorno e veja o milagre que Jesus já fez hoje e retorne para a tua vida. O milagre já está preparado. Você lembra da história de Agar? Chorando no deserto com o menino que ia morrer, ela morreu um menino de fome. De repente Deus aparece. Quando ela olha assim, do lado dela já tinha um poço. Ela nem estava vendo, mas já tinha, estava ali já, porque ela não via. O desespero era tanto. Você lembra de Abraão quando ele foi entregar o filho dele lá no monte, Moriá? Subiu para entregar o menino tudo. Quando ele levanta o punhal, o cutelo lá, para sacrificar o menino, que ele olha, o anjo interfere, né? Abraão, não mate o menino. Que ele olha, já tinha um carneiro preparado ali. O milagre já está preparado, irmãos. Entenda isso. Jesus está falando comigo hoje aqui.
O milagre já está preparado. Deus já providenciou. Você que não viu. Você que não viu, presta atenção. Tem milagre aí já pronto na tua vida e você tá perdendo. Porque Deus já fez. E você tá querendo desistir de tudo, ir embora, sumir, voltar para Emaús. E Emaús fala que é um canal de descida. É uma cidade de descida, até porque Jerusalém fica no alto, né? Todas as cidades em volta de Jerusalém é descida mesmo. E descer é fácil, né? Descer é bem fácil. Subir é que depois é difícil. Então, antes de você chegar lá embaixo em Emaús, já retorna. Já retorna para Jerusalém, que Deus tem então uma promessa para ser cumprida. Jesus já está ressuscitado lá. A notícia já está correndo lá que ele ressuscitou. É só alegria no meio daquele povo. Aquele povo está doido vendo Jesus ressuscitado, corpo glorificado. E você está aí em Emaús. Volta! Vem ver Jesus ressuscitado aqui em Jerusalém. E alegrar o teu coração e acreditar nas promessas do Senhor para tua vida? Oh, aleluia! Então vamos lá. Que horas são? Tá na hora. Vamos cantar um louvor. Aleluias. Louvado seja Deus. Volte. Caminho de Emaús. Volte para Jerusalém. Não vai para Emaús, volta. Dá meia volta nesse caminho aí e volta. Jesus já fez milagre. É que você nem viu. O teu desespero era tanto que você saiu na hora que o milagre estava sendo preparado. Você não esperou. Volta que o milagre está em Jerusalém. O que significa Jerusalém? A presença de Deus. Aleluia. Vamos louvar a Deus com o missionário R.R. Soares hoje. Essa aqui mesmo? É. Solta o cabo de Naú? Não. 2 discípulos a caminho de Emaús. Show. Essa aqui. Aumenta o volume lá. Vamos louvar. Lá, aumenta mais. Vai sair aqui pra mim. Ó, presta atenção. 2 discípulos a caminho de Emaús, ia falando a respeito de Jesus. Viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Jesus está aí do seu lado, você não está nem vendo. Está conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Oh, aleluia! Como os discípulos que perdiam no caminho de Emaús. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica, Jesus. E falavam a respeito de Jesus. Vai um profeta e poderoso em obras, de Deus e dos outros, aleluia. Esse Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Oh, glória a Deus! Fica conosco, Senhor! Pelo seu imenso amor. Aleluia! Os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica, Jesus, fica aqui nesse programa. Senhor, fica aqui nessa rádio. Fica aí na casa dos teus filhos. Aleluia! Na hora do partir do pão. Oh, aleluia. E ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, Jesus, pelo seu imenso amor. Como os discípulos a caminho de Emaús.
Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Aleluia! Os discípulos te pediam a caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Oh, aleluias! Fica conosco, Senhor! Fica conosco, Jesus. Tu és poderoso na nossa vida, Tu és o nosso Deus, o nosso pastor amado. Fica conosco. Glória a Deus. Acabou aí, Josi? A paz do Senhor, quem me falou? Tá acabando. Pode. Aleluia. Você acha que se você pedir para Ele, fica comigo aqui, Jesus. Eu estou te pedindo, fica comigo. Me ensina as Escrituras. Você acha que Ele não virá a você, falar com você, te ensinar as Escrituras? Claro que Ele virá. E Ele vai falar com você. Vai falar para você, o seu milagre eu já preparei. Você nem viu? Você saiu tão desesperado e não viu o meu milagre? Irmãos, Deus está falando para mim hoje, nessa manhã. Olha a tua volta. Tem milagre acontecendo e você não está vendo. Tá? Por quê? Porque você está muito triste. A tua desesperança é tanta que você não consegue ver o que Deus está fazendo. E Ele está fazendo coisa grande, não é coisa pequena. E você precisa ver o milagre do Senhor em tua volta. Você não pode ficar lá em Emaús, voltar para a tua vida normal, pensando que Deus não existe, pensando que Ele te abandonou, pensando que Ele não é mais na tua vida. Ele já fez um milagre lá em Jerusalém. Ele ressuscitou lá em Jerusalém. Mas você está com medo e não quer mais acreditar que Ele é real, que Ele é fiel, que Ele é o Messias. Então vem, deixa Ele falar com você, te explicar a situação, te contar qual é o projeto dele, naquele processo que você passou. Tinha um projeto dele, para que o nome dele fosse glorificado nas nossas vidas. Sabe por que eu tô aqui hoje? Porque eu passei uns processos, irmãos, vocês não têm noção. Vocês não têm noção dos meus processos? Passei todos eles. Aí, o dia que eu entendi o processo, o objetivo de Deus com tudo aquilo, eu descansei no Senhor e amém. E amém. Louva a Deus por tudo que eu passei, porque se eu passei e sobrevivi porque Ele estava comigo, porque não foi de mim. Então, louvado seja o nome de Jesus por tudo isso. Processos nós temos na nossa vida. Todos nós temos processos para passar na nossa vida. E sempre o Senhor está nos lapidando. A gente só não pode esquecer que nós somos uma mulher infiel e que Ele nos resgatou. Então Ele está nos limpando, porque a sujeira da infidelidade, ela ainda fica uns resquícios. E como é que Jesus vai tratar? Através desses processos, desses problemas aí, para a gente voltar a confiar nele. Porque não se esqueça, olha, quando Deus coloca o nosso relacionamento com Ele igual um relacionamento de homem e mulher, então você para e pensa e veja se você suportaria uma traição. Deus suporta. Entendeu? Ninguém suporta uma traição, homem nenhum, mulher nenhuma. E se suporta, aqueles que suportaram, destroem a vida emocional deles, né? Destroem. São pessoas destruídas emocionalmente, aqueles que suportaram traições e suportam. Deus suportou. Né? Então ele está resgatando uma mulher infiel. Nós somos diante de Jesus como essa mulher infiel. Que ele está resgatando, ele veio casar de novo. Por isso ele falou, vou morrer para poder casar com você de novo, para você não viver na prostituição. Porque eu te amo. Esse é o amor de Jesus por nós, né? E o mais interessante, Josi, é que lá no livro de Coríntios, Paulo fala assim para os maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, né? Olha só, a mulher era infiel, o cara foi lá, morreu para ela, deu carta de divórcio para ela, né? Morreu, separou, adulterou, separou. Depois, para ele poder casar com ela de novo, porque o amor é muito, o que ele faz? Ele morre para ela ficar viúva, só que aí ele ressuscita, ele é outra pessoa, aleluia! Aí ele pode casar de novo, entendeu o mistério?
Aí Paulo fala assim para os maridos: amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Morreu por ela para poder casar com ela de novo. Se entregou para poder, né? Um amor que nenhum homem tem, eu acho, hein? Pelas mulheres. Mas foi Jesus que falou: amem as mulheres como Cristo amou a igreja. Aleluia! Desse amor assim que Jesus tem por nós. Você entendeu? É esse amor. Então, essa falta de fé ou esse erro na interpretação daquilo que está acontecendo na nossa vida nos levam para lugares longe de Deus, né? O que aconteceu com esses discípulos aqui? Eles não entenderam as profecias. Jesus nunca falou para eles que era aquele momento dele assumir o trono em Israel. Ele vem vindo agora para assumir. 2000 anos depois. Ele vai chegar, ele vai descer lá no Monte de Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, vai só com o sopro da boca dele, aqueles inimigos do povo dele serão destruídos. Nós cremos nessa profecia, mas essa profecia não era para aquele momento. A profecia para aquele momento era de Isaías 53, que ele viria como um servo sofredor. Era essa de Ezequiel, que ele juntaria na cruz, nas duas madeiras, as duas casas, e outras tantas. As promessas para o rei eterno que virá reger essa terra é para agora, né? Então a gente tem que entender as mensagens. Tudo bem, a gente não entende, Deus faz um milagre, a gente não vê. Mas tudo por quê? A gente precisa meditar na palavra de Deus. Sem meditar, né? Não tem jeito. Aí Jesus foi explicando para eles, foi explicando. E no versículo 26 tá assim, ó: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. E também Jesus depois não falou que a gente precisa conhecer as escrituras, está lá no Evangelho de João, eu esqueci de marcar. A gente precisa conhecer as escrituras e saber o poder que elas têm. Jesus falou, depois lá em Oséias também está escrito: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O que é o conhecimento? Da palavra, irmãos. Se a gente não tem conhecimento da palavra, o inimigo samba na nossa cabeça. Mas põe ele para correr com a palavra de Deus. Vai ler, vai meditar, vai estudar. O próprio Jesus vai chegar e vai te explicar. Não tenha medo. Tem muita gente que fala: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Amado, chama o Espírito de Deus para te explicar. Jesus para te explicar. Olha ele aqui explicando tudo, as profecias para os 2 discípulos. Pensa numa caminhada de... Faça um propósito hoje. Sai para caminhar e fala: Jesus, durante a caminhada eu quero que o Senhor me explique tal ponto da palavra que eu não entendo. E vai caminhar, que ele vai chegar, ele vai te explicar. Oh, meu Deus do céu. Já pensou que vai ter gente aqui caminhando com a presença de Jesus do lado explicando? Aleluia, isso é lindo, hein? Isso é maravilhoso. Aí eles chegaram na aldeia, chegaram lá no trevo, né? E Jesus falou: eu vou para Mira-Estrela. Eles: não, entre aqui com a gente, já tá tarde, Senhor. Por quê? O coração deles estava fervendo, eles queriam ficar conversando mais, né? Não era uma conversa chata. Eles falaram: não, entre aqui. Ele: não, eu vou para Mira-Estrela. Não, Senhor, entre aqui. Porque eles queriam ouvir Jesus falando mais. Aí ele entrou na cidadezinha, foi lá na casa deles, foram pegar um pão para comer, né? Para jantar, para cear. Na hora que Jesus pegou o pão e repartiu, nessa hora eles reconheceram. Na hora do partir do pão. Por quê? Ele é o pão que foi partido. Você entendeu? Ele é o pão que foi partido. Então, na hora que ele pegou o pão, levantou o pão, agradeceu a Deus, pronto, que ele partiu o pão, era ele. Aí os discípulos reconheceram e na mesma hora Jesus desapareceu com o corpo glorificado, né? Que é um corpo que eu vou ter, que você vai ter também. É um corpo que atravessa as paredes, aparece, desaparece. Gente, o reino milenar, vamos falar do reino milenar semana que vem aqui, para você saber o que vai acontecer com a nossa vida, com o nosso corpo transformados na ressurreição, no arrebatamento. Não sei se eu vou estar morta, se eu vou estar viva, mas o importante é que nós vamos ter esse corpo que Jesus tinha aqui, que aparece, desaparece, atravessa as paredes, né? Come peixe. É um mistério de Deus, eu só sei que eu quero aquele corpo para mim. Esse corpinho aqui velho, esse corpo aqui cheio de doenças, que se cansa, que sente dor, já era. Vai acabar esse negócio, hein? Nós vamos ter um corpo glorificado. Se prepare para você receber o seu. Aleluia!
E aconteceu que, estando ele com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e o deu. Abriram-se-lhes os olhos e conheceram, mas ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou! Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Esse partir do pão aqui é um mistério, né? Por quê? É porque ele é o pão vivo que desceu dos céus e que foi rasgado lá naquela cruz. Por causa da ceia. Antes de ir para a cruz, Jesus não tinha feito uma ceia com os discípulos, não tinha feito a Páscoa. E ele pegou o pão, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: comai, tomei, como é que é? Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. O corpo foi rasgado. Do jeito que ele rasgou o pão, falou: ó, vai acontecer com o meu corpo, por vocês. Na hora que ele pegou o pão, partiu o pão para dividir, os discípulos entenderam na hora: é ele. É ele que está aqui. Foi ele que teve o corpo moído, rasgado por nós lá naquela cruz. Foi ele, é ele, é ele. Só que na hora que eles olharam, cadê Jesus? Já tinha desaparecido. Jesus não estava mais ali. Mas o fato é, eles compreenderam que ali estava o pão vivo que desceu do céu, que foi rasgado, que foi moído naquela cruz, por causa das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Ele foi ali. Vamos ler Isaías 53. Então faz dias que eu quero ler essa palavra aqui e nunca dá tempo, eu mudo de assunto. Foi uma profecia que Isaías viu do sofrimento do Messias, da primeira vinda, que foi o que os discípulos esqueceram essa parte. Eles pularam essa parte, foram só lá na parte da vinda gloriosa de Jesus. Isaías o quê? 53, a partir do versículo 4, tá assim, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Aí você me pergunta: mas irmã, eu tô doente. Irmã, pode ser, irmão? Essa promessa aqui é para o reino. Porque lá, na hora que a gente tiver esse corpo glorificado, não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais lágrima, não vai ter sofrimento, não vai ter nada. Para que eu tenha acesso a essa parte do reino, eu preciso aceitá-lo, que ele morreu naquela cruz para me salvar. Eu preciso aceitar esse sacrifício do Filho de Deus. Entendeu? Pode ser que agora, eu acabei de falar, esse corpo aqui está doente. Eu sinto dores, todo mundo sente. Faz parte da nossa natureza do primeiro Adão. Mas quando nós formos transformados e a natureza do segundo Adão estiver totalmente em nós, na hora do arrebatamento ou da ressurreição dos mortos, nós teremos essa promessa cumprida aqui de novo, ó. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos. Lá na cruz, ele fez isso por mim e por você. Ainda que durante essa vida nós estejamos passando por esses problemas, doenças, enfermidades, sofrimento, choro, lamento, lá no reino, no mundo vindouro, né, que a gente fala, lá no céu, que a gente fala céu, mas não é céu, é aqui mesmo. Não vai ter mais. Por quê? Porque nós entendemos que foi por esse sacrifício que nós vamos conquistar esse processo aqui desse reino. Entendeu? Entendeu? E Jesus estava explicando tudo isso para eles. Explicando: olha, eu estou aqui, vocês estão perdendo, vocês não entenderam aquilo que eu falei, presta atenção no que eu estou falando. Eu falei que o meu reino não é deste mundo. Por que vocês estavam pensando que eu ia tomar o lugar de Herodes, que eu ia reinar e tal? Não é agora. Primeiro vocês precisam passar pelo processo da purificação dos vossos pecados, para depois eu vir reinar. Porque o meu reino é superior ao reino de Davi. Eles pensavam que Jesus ia reinar como Davi reinou. Não, é superior, é um reino eterno, é um reino celeste, é um reino para sempre. Então,
Ele não podia reinar naquele momento, porque nós precisamos nos purificar dos nossos pecados pelo sangue dele. Aí ele vai pegar um povo para reinar, um povo lavado, remido, restaurado, santificado pelo sangue dele. Entendeu? É isso, então aceita Jesus. Fala para ele, me cobre com teu sangue, me santifica do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Eu preciso ser santificado, porque a noiva, essa mulher que o Senhor está preparando para se casar de novo, ela é pura. O vestido de noiva dela é branquíssimo. Não tem nenhuma mácula. E a gente dá conta de viver desse jeito, sem pecado, para agradar Jesus? Claro que não. Nós só vamos ter com ele porque nós aceitamos o sangue dele sobre nós. Porque na hora que ele olha para nós, ele nem nos vê. Ele vê o sangue dele. Na hora que ele vê o sangue dele, ele vê limpeza, ele vê purificação, ele vê santificação. Amém, queridos? Nossa, já está acabando, Josi. Eu queria louvar mais um hino. Vamos louvar mais um hino só para acabar, irmãos? Se vocês quiserem ficar aí comigo, louvando a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Magnificado, da Maurizeia. Esse hino é lindo, é um hino que fala mais ou menos assim, tá falando quem é ele, e tá falando que ele tá lá na palavra. Ele vai falar assim, eu sou o Deus do Salmo 46, eu sou o amor do João 3,16, eu me revelo em Jeremias 33, hoje a minha glória está aqui entre vocês, aleluia. Acho que eu não vou dar conta de cantar não, acho que eu vou encerrar o programa. Pô, vamos ver se eu dou. Esse hino é forte, é bonito, irmãos do céu. Presta atenção. Aleluia. É isso. Aumenta ali, mais ou não? Aqui a tua presença é inconfundível. E agora falo para quem não me conhece, pois sou Deus vivo. Para mim não há limites, grande é o meu poder. Todo o universo você pode ver. Por mais grandioso não se pode comparar a grandeza do meu ser. Eu mesmo faço as flores brotarem nos desertos de Campinas. Eu mesmo faço chover sobre o solo, sou agrônomo por excelência. Eu mesmo seguro as nuvens do céu, os oceanos como um grande véu. Eu criei os montes e os vales, tudo isso és a minha obra-prima. E para as geleiras não descongelar, até a temperatura eu sei controlar. Levanto a minha voz e a terra se derrete. Eu sou e estou aqui. Eu sou o Deus do Salmo 46. Sou o amor do Dom 16. Eu me revelo em Jeremias 33. Hoje a minha glória está aqui entre vocês. Eu vim aqui para receber tua adoração. Não se preocupe, já ouvi tua oração. Sou poderoso e eu mando providência. Quando eu vejo adorador por excelência, esta tudo é dele. A majestade e a glória tudo é dele. O domínio e a força tudo é dele. A estrela sim da festa que é ele. Sobre tudo ele, toda glória e louvor. Ele é o Deus da minha vida. Digno de honra, poderoso, exaltado, grandioso, adorado, majestoso, és magnificado. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele é santo, ele é poderoso, ele está aqui, ele está aí com você. Glória a Jesus. Ele é fiel. Aleluia. Para as geleiras não descongelar, até a temperatura eu sei controlar.
Levanto a minha voz e a terra se derrete. Eu sou e estou aqui. Eu sou o Deus do Salmo 46. Sou o amor do João 3,16. Eu me revelo em Jeremias 33. Hoje a minha glória está aqui entre vocês. Eu vim aqui para receber tua adoração. Preocupe, já ouvi tua oração. Aleluia! Glória a Deus! Pode baixar, gente. Aleluia! Tudo aqui é dele, tudo é para ele. Todo louvor, toda honra, toda glória. Se eu fosse você, começava a glorificar a Deus, porque ele é maravilhoso e ele está aqui, como ele esteve no caminho de Emaús com aqueles discípulos. Ele está aqui para dizer para nós essa manhã: volte para Jerusalém, volte que eu estou lá, eu estou vivo, eu ressuscitei e eu estou contigo até a consumação dos séculos. É para isso que ele ressuscitou, para limpar uma esposa para ele, para santificar um povo para ele. E nós estamos aqui para falar sobre isso. Ele morreu para nos santificar, para casar conosco de novo. Um povo rebelde, um povo impenitente que nunca merecia esse amor, mas ele nos ama. Ele nos ama e morreu por nós, para nos dar esse direito de casar com a gente de novo. Então se abrigue debaixo dessa cruz, fique aos pés dessa cruz, não saia. Que o sangue de Jesus nos purifique, nos cubra todo, tire e arranque todo o nosso pecado, para que nós possamos estar com as nossas vestes alvas, para esse dia desse casamento, desse grande encontro com o Senhor, nos ares que nós vamos ter. Amém? Então volte para Jerusalém, que Jesus está lá. Teu milagre também já está preparado, você nem viu. E eu falo para você mais uma vez, preste atenção. Tem coisa que você pensa, que você quer, que não é de Deus. Não foi ele que mandou você fazer, não é dele isso. Então, se atente, como é que eu vou saber o que é de Deus? Lendo a palavra. Porque só na hora que eles entenderam a palavra que eles compreenderam que não era naquela hora aquele rei. A manifestação do Messias como rei glorioso não era naquela vez. Era para uma próxima vez que está chegando agora, 2000 anos depois. Mas como que nós vamos descobrir isso? Pela palavra, estudando a palavra. Como que eu vou deixar de ser confundida por vozes humanas, pela voz do inimigo? Como que eu vou deixar de me confundir com essas vozes? Eu vou falar, eu vou ler as escrituras, né? E vou entender direitinho. Deus vai falar comigo. Assim como ele foi com esses discípulos, ele será com você. Então fala para ele, fica conosco. Entra na minha casa, constrange. No versículo ali, fala, e eles o constrangeram a entrar. Sabe o que é constranger uma pessoa? Insistir com ela. Ele queria ir, mas ele falava, não, fica aqui, não entra, não fica com a gente, não, já tá tarde, olha, já escureceu, olha, é perigoso, entra com a gente. Eles constrangeram Jesus. Então, constranja o Senhor. Deixa ele incomodado. Constranger é incomodar. Incomode o Senhor para estar na tua casa, na tua vida, te ensinando a palavra e tudo aquilo que você precisa saber. Amém? Um beijo no teu coração. Até segunda-feira, querendo Deus. Vamos orar um Pai Nosso? Josi, abre o microfone para você orar. Junto. Vamos orar. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra o Senhor do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Querendo Deus, até segunda-feira, queridos, a paz do Senhor Jesus.